carga em movimento. Certo. Ok. E nosso cérebro tem carga em movimento. Então, o nosso próprio cérebro gera o magnetismo. Se as cargas que andam por aqui estão em movimento e geram magnetismo, elas são suscetíveis ao magnetismo também. No momento em que você pega o seu telefone e faz assim, você está colocando uma fonte de campo magnético bem colado no seu cérebro. Então, a gente só vai ter noção nas futuras gerações qual o efeito que isso vai produzir. Meu Deus, vai gerar câncer. Para, que viagem e tal. Tem que ter pesquisa para isso, mas alguma coisa pode muito bem afetar. Que pode ser desde uma insônia, pode ser, de repente, desde uma disfunção alimentar, das mais formas distintas. Ou um superpoder também. Um superpoder pode ser, claro que pode. Inclusive, uma das formas de terapia para pessoas que têm alguns problemas psiquiátricos é você colocar campos magnéticos nessa região aqui. Então você coloca fontes, não é choque não, tá? São Campos elétricos. são campos magnéticos, você introduz para você reorientar o estímulo cerebral. Vamos apresentar o Dom com os imãs na cabeça. Ver se a gente dá caminho faz o caminho certo aqui pros episódios. Tá difícil. Olha, Né? cara. Então, Chapéu de imã na cabeça. Pega o choque ali, Evandro. Não, O choque é fazer uma coisa, mano. É campo. Não, é não, elétrico. não, o elétrico e o eletromagnético. O magnético eu vou, agora o elétrico não. Dito tudo isso, pra mim, imã na natureza é invenção. Cara, e o poder do Não existe. E o poder do invenção, Kid? É da simulação. O poder do Kid O que tem? tem o potencial de ser importante pro futuro da obra? Não, que aqui de burrão, não tem jeito, né? Não tem como. Nas mãos da pessoa certa seria Gente, o poder mais desculpa falar importante. isso, eu não falo isso desse jeito, mas assim, não é porque o Kid não... Ele tem simplesmente um dos megapoderes da obra e ele utiliza de forma absurda, de forma, sei lá, pré-histórica, né? A sutileza maravilhoso. que ele teria É que para... nem o... Quem é de Homem-Aranha? Que ele consegue reorganizar genoma, não sei o quê. Aí o Homem-Aranha, você podia usar isso pra curar o câncer, curar todas as doenças, coisas... Não, mas eu quero fazer dinossauros. Aí ele tá fazendo dinossauro com todo mundo. Ele tá mudando o DNA e todo mundo vira dinossauro. Ele poderia fazer pra ajudar doenças congênitas, arrancar tudo? Podia. Mas ele quer criar dinossauro. O Kid quer criar dinossauro. Ele quer fazer arma. Tipo, ele quer fazer um morro gigante. Tipo, ele pode fazer qualquer coisa. Jogar um navio no outro. A maneira... Tira a quinta marcha. A maneira que o Luffy fez com o poder dele ali é absurdo, é surreal. É consenso que ele é um gênio. O que seria uma coisa só assim, engraçadinha e tal, ele deu um absurdo de quantidade de poderes e tal. E o cara que tem uma fruta naturalmente bugada, absurdo, uma fruta quebrada e tal, ele fica soltando canhãozinho, jogando coisas. Eu vou fazer um construtor e tal. Que construtor, brother? Vem cá, Vai além, irmão. Já não tem Vai campo um pouquinho. magnético aqui no ambiente? Utiliza o campo magnético, cara. Dá Assim, tudo do LoL, do Guide pro LoL. Seria diferente. outra Cara, coisa. isso, Exato. isso é uma coisa que eu achei. Exato. Eu achei, o despertar do Kid vai ter alguma coisa relacionada aos campos magnéticos das ilhas, que são super importantes. Nada. Aí deixa eu colocar dois paralelos aqui, e você tocou num ponto legal do Ló. Vamos lá. Existe um filme das antigas, década de 80, chamado Caçada ao Outubro Vermelho. Filmão. Sean Connery. Submarino. E tá um submarino nuclear. Tá. E detalhe, e eu fiz essa matéria na faculdade. E o professor era especialista exatamente nisso, que é chamado magneto fluido. Que é, vamos lá, quando você tem um submarino, ele tem no final uma hélice, e essa hélice fica girando, e aí empurra a água para trás, a água empurra o submarino para frente. Ação e reação, né? É equivalente a você bater nas perninhas e tal. O fato dessa hélice estar girando gera dois efeitos. Primeiro, ela não só faz isso, mas o eixo que ela tá vibra. É normal. Vibra. E quando vibra, bate metal com metal. E se bate com metal, faz barulho. Nem sempre é audível, que pode ser infrassom, que pode ser som ou pode ser ultrassom, mas alguma onda mecânica é gerada. Ou seja, o próprio sistema de propulsão do submarino denuncia que ele está lá. As partes metálicas batendo uma na outra denunciam. Então quando o cara tá lá assim, ele tá passando e pegando exatamente isso. Nos filmes, como é que eles fazem para tentar fugir dos destroyers e tal? Desliga tudo, para tudo. Para tudo assim, reza, porque você parou de fazer o barulho, você vai se mocar no fundo do oceano, fazer com que ele não perceba, pela geografia do local do fundo, que ele tá lá, que seja perceptível a posição do submarino e tal. De repente vai ter um buraquinho que ele vai se mocar naquilo. Beleza. Acontece que, em situações como essa, como é que você fez para evitar? E isso é baseado em fatos reais, tá? Os soviéticos desenvolveram a possibilidade de magnetizar a água. Uau. Uau com força.
Então você colocava campos magnéticos absurdos, a água era magnetizada, então o que empurrava a água para lá fazia assim. E se por acaso faz. É como se fosse um jato, o fluido para lá e o submarino para cá. Então a propulsão do submarino agora vai ser baseado em magneto fluido. Você tira o sistema de rotação, você tira aquilo tudo, então você não denuncia mais. Nossa, aquele submarino caramba. ele consegue andar, tanto que há relatos, sim, submarinos dessa natureza, que saem da antiga União Soviética, chegam até a costa americana e soltam um sinal. Tum! Aí voltam. Olha. Só falou o seguinte, Provocar. brother, Só pra dar um alôzinho. só te dizer que eu tava aqui, eu passei por todo o sistema de localização que você tinha, que os americanos colocam as costas todas, nós passamos por tudo isso aqui, entendeu? Dei um pum e fui embora. Então, se tu por acaso tem mísseis aqui na Europa, a OTAN e etc, porque bombardear tudo, Moscou, eu posso muito bem, simplesmente com a maior frota de submarinos do mundo, que tem, que é a soviética, eu faço o que eu quero, porque eu desapareço e apareço aqui do seu lado. Você nem sabe se eu já não tenho essa frota aqui parada. Exatamente. Então isso meio que dá uma equilibrada na balança do mundo também, né? Então, os submarinos. Aí quando você pensa nisso tudo, o magneto fluido, fala assim, ô Kid, o que tu fez, cara? O que tu fez? Tu construiu... Você começou a empilhar lixo, foi isso? Tu foi juntando lixo pra fazer o lixo andar, eu vou te bater. Então, aí, vamos passar pro outro. O Ló, por sua vez, ele tem pensamentos que são sofisticados. O que ele fala? Seguinte, eu quero afetar o Dom Flamingo, tá? Beleza. Dom Flamingo, Kaido, ele traça um plano, ele motiva todos os supernovas aqui, o trio lá, para fazer algo. Ele tinha um plano, claro. Então você percebe que a realidade dele não é controle assim de para frente, bate, bate, bate. Ele pensa. Tanto ele pensa que o poder da fruta dele é um poder sofisticado, Gamma Knife, e o mais legal, ele é o único cara que tem uma manufatura de um submarino. Isso é legal. É verdade. Polar Tank. Então, assim, ele já pensa de forma diferente. Ele tem a ciência como aliada dele. Não é à toa que isso aparece na forma da fruta. Então, na hora que você vê o Kid com o barco dele, a maneira como ele trata, o pensamento dele pré-histórico, Neandertal, e você vê o pensamento sofisticado do Ló, não é à toa que a maneira como eles tratam as frutas é de forma diferente. O Oda, até nisso, em vez de ter um uso único para a fruta, a gente tem a possibilidade do Ace usar a fruta de um jeito e o Sabo usar de outra maneira. Imagina agora, Sabo utilizando a fruta junto com o Karatê Tritão. Nossa. Porque só com o Karatê Tritão e mais o Haki, o Já cara... era de Já é nível. monstro. Arrancou metade da cabeça do Jesus lá. Exato. Agora coloca o fogo de forma adequada. Porque a impressão que eu tenho é que o cara que é meio noob no uso da fruta, ele coloca a fruta como principal. Mas quem por acaso realmente entende, ele coloca a fruta como sendo um artifício para preparar alguma coisa do ambiente, a sutileza daquilo. É como se fosse assim, vamos jogar xadrez? O noob quer dar um cheque pastor, né? Ou então aquele mate do louco que é bem assim, eu te ganhei em 3, sou melhor que você, em 3 aqui eu ganhei. 3 movimentos te ganhei. Os caras que são bons, eles preparam toda uma situação e a fruta compõe o cenário e a maneira como ele vai vencer. Isso é verdade. Então, Barba Branca, acho que é um bom exemplo. Perfeito. Perfeito. É isso.